Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no capítulo 5 de Atos. Nós vamos ler a partir do verso 12. Atos 5, verso 12. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Podemos ler? Então vamos lá. Atos 5, versos 12 a seguir. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Pai, rogamos a Tua graça sobre nós nessa hora, e que o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, por amor do Teu nome nós pedimos. Amém. Queridos irmãos, o tema da mensagem hoje é a igreja refletindo o poder do Cristo ressurreto. Como nós estamos, hoje é dia de ceia e também é a celebração de Páscoa, uma frase me chamou muita atenção durante esses dias. Eu imagino que você também tenha ouvido esta frase em algum momento, dado o tamanho da divulgação dessa marca. A frase é: abriu um Lacta, já é Páscoa. Abriu um Lacta, já é Páscoa. Abriu o seu chocolate, já é Páscoa. Essa frase me chamou muita atenção. E no decorrer da mensagem eu vou entender o porquê. Certamente, essa frase motivou um consumo maior do produto. Motivou um consumo maior desse produto. Afinal de contas, para que esperar pelo prazer se eu posso obtê-lo agora? Basta você e o seu chocolate e já é Páscoa, simples assim. É impressionante, irmãos, é impressionante a capacidade de reduzir o significado de uma palavra que foi explicitada na propaganda. A palavra Páscoa não foi suprimida. Ela foi mencionada. Todavia, foi reduzido o seu significado. Então veja, abriu um Lacta, já é Páscoa. Percebe? É um desprezo à verdade. Sabe por quê? Porque qual é a relação real da Páscoa de Israel na saída do Egito, da Páscoa que é Cristo, que morreu e ressuscitou? Qual é a relação real entre a Páscoa bíblica e o ovo, o chocolate e até mesmo a sua torta capixaba? Qual é a relação real? Mas claro,
O que importa no final das contas não é a Páscoa, mas o que está sendo consumido. Veja, nada contra o chocolate, mas a questão é: e a Páscoa? E a Páscoa? Quem vai falar da Páscoa? Quem vai pensar e valorizar o significado desta palavra que foi suprimida, apesar de citada, que não foi valorizada no conteúdo e na mensagem que traz, apesar de ter sido citada? Historicamente, antes do domingo, e eu falo aqui da história da igreja, o que acontece? Antes do domingo, havia uma atitude que sugeria uma ideia de uma empatia com Cristo crucificado. Vamos fazer um jejum. Não vamos comer essas coisas, porque alguém sofreu. Mas no domingo, comeremos e nos alegraremos, porque alguém ressuscitou. Historicamente, havia uma ideia de uma empatia com Cristo. Era um período de jejum de carnes. E na Idade Média, havia também uma restrição de ovos e laticínios. Pois bem, mas acontece que no domingo de Páscoa todos podiam celebrar com comida e alegria. Mas, como esse slogan propôs, a questão é: para que esperar alguma coisa? Para que refletir em alguma coisa? O que me basta é o meu prazer momentâneo, é o meu prazer imediato e nada mais. Então veja, queridos irmãos, a ideia por detrás desse conceito, ela é mais abrangente do que parece. Porque é um ideal de vida, onde muita gente só vive pensando e motivado por isso. O que vai me dar prazer? O que vai me dar satisfação? Como eu encontro isso da maneira mais rápida e da forma mais simples possível? E só que tem um detalhe. Veja, mais uma vez repito, para poder dar sequência na mensagem. Tudo depende de você e do chocolate. É só você comprar. Você compra, paga, usa e está tudo resolvido. Já é Páscoa. O que nós vamos ver aqui com relação a esse texto lido, irmãos, é sobre a ressurreição de Cristo, que é verdadeira Páscoa, e o que a ressurreição de Cristo proporcionou para a igreja. A grandeza que está aqui relacionada a esta palavra. A que se refere essa palavra Páscoa? Significa passar por cima. Lembra no Egito, quando Deus usou Moisés para libertar o povo da escravidão? A última das pragas, a morte dos primogênitos. Mas naquelas casas, onde havia nos umbrais das portas, a mancha, a marca do sangue de um cordeiro, o anjo da morte não passava. Havia livramento, libertação. E o povo que foi livre por causa da mancha do sangue do cordeiro naquelas portas das casas, aquele povo foi liberto e seguiu a trajetória rumo à terra prometida. Agora veja, Evangelho de João, capítulo 1, 29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi num dia de Páscoa que ele celebrou a ceia,
exatamente para mostrar a substituição, que não era mais uma celebração como aquela do Antigo Testamento, mas agora seria celebrado o novo Cordeiro Pascual, Cristo, porque ele morreu e ele se entregou. Quando ele parte o pão e ele mostra o cálice, falando do seu sacrifício, é porque agora haveria uma libertação perfeita e plena, e esse povo liberto seguiria rumo a uma habitação eterna com o próprio Deus. Foi na Páscoa que ele fez isso. Então, o que acontece é que todo aquele que foi marcado com o seu sangue tem a vida eterna. E mais, ele ressuscitou para garantir a nossa salvação e por isso nós fomos selados com o Espírito Santo. É por isso que Paulo escreve, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós temos vida porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, irmãos, a Páscoa não é abrir um chocolate. Não é também apenas um evento histórico para ser lembrado, mas é uma verdade para a nossa vida, para a gente viver. A Páscoa, veja, é Jesus abrindo acesso à comunhão do homem com Deus. A Páscoa é Jesus abrindo as portas de um caminho estreito, sim, mas um caminho certo. A Páscoa é Jesus abrindo a passagem para que a gente possa novamente estar nos relacionando com Deus vivo e verdadeiro, que nos resgatou de toda a escravidão e morte. Mas aí, o que acontece, irmãos? E é o que nós estamos vendo aqui. É que esse Cristo que ressuscitou, que agora chamou um povo para segui-lo, e depois que ele é assunto aos céus, ele comissiona os discípulos vão fazendo a obra dele, e a igreja está aqui reunida. A igreja está aqui adorando ao Senhor, e a igreja é coluna e baluarte da verdade. E o que está acontecendo? Jesus continua libertando e salvando através do seu corpo, que é a igreja. Cristo, a nossa Páscoa, tem o corpo dele em plena ação e atividade, coordenado por ele, movido pelo poder dele e na autoridade que ele concedeu, trazendo vida e esperança para o povo. Irmãos, a igreja é o corpo vivo de Jesus, que precisa manifestar a sua glória. Se você observou o texto que foi lido, ele mostra que os apóstolos, eles eram instrumentos nas mãos de Deus. Não é uma situação onde Cristo morreu, ressuscitou e a história acabou. Cristo morreu, ressuscitou e ele levantou uma igreja. Chamou um povo para si, para que esse povo continue propagando verdade e vida para a glória de Deus. E veja, irmãos, observe, olha como o versículo 12 diz: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Você observa a palavra sinal? Porque tudo que acontecia era sinal. Não era um fim em si mesmo, mas era sinal. Era para sinalizar alguma coisa. Era para mostrar a respeito do Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou. Era um sinal.
como credencial dos apóstolos, para que as pessoas que estivessem na convivência com a igreja naquele primeiro momento, pudessem ter a convicção, esses verdadeiramente eram os homens que estavam com Cristo, e sabemos que Cristo está com eles, por causa das coisas que acontecem por meio deles. Os sinais eram, irmãos, uma comprovação de que Deus estava com eles. E o objetivo era para que as pessoas pudessem acreditar em Cristo e não neles. E não neles. Irmão, qual é o benefício? Qual é a extensão do benefício de uma cura? Com certeza é um benefício. Mas a pergunta, qual é a extensão do benefício? Porque nenhuma cura pode livrar o homem da determinação e a imposição que há de experimentarmos a morte. Você pode ser curado 1, 2, 10, 50 vezes, mas nada disso muda o fato de que o nosso tempo de vida um dia vai acabar. Mas Cristo ressurreto, Ele garante para aqueles que são resgatados por Ele uma vida eterna, porque assim está escrito: aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. A salvação é o que há de mais importante para a humanidade. E tudo que acontecia por meio dos apóstolos, os sinais, as maravilhas, não era um fim em si mesmo, mas era para que eles pudessem crer no Cristo, que chamou aqueles apóstolos para aquela missão, e pudessem crer na palavra, e pudessem alcançar misericórdia e salvação. Portanto, esse era o grande objetivo dos sinais. Mas acontece que quando nós vemos aqui esta igreja reunida, nós vamos encontrar nesses poucos versículos algumas informações interessantes para a gente refletir. Uma primeira coisa é que, além de todos os milagres que eram realizados e sinais, todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. O povo de Deus tinha o costume de se reunir. Isso era um ponto de encontro nesse pórtico de Salomão, e um lugar que era muito utilizado para pregações e ensinamentos. O povo se reunia para ter comunhão e para aprender, para propagar a palavra. A igreja era visível e acessível e proclamava o nome de Jesus. Ainda tem uma coisa interessante a considerar aqui. Veja, as pessoas admiravam a igreja. O verso 13 nos diz: dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Veja, o povo tinha a igreja em alto conceito, mas eles temiam se aproximar. Aqui tem duas possibilidades para a gente pensar. Por que o povo admirava, mas temia se aproximar? Lembra do que aconteceu nos versículos anteriores? Ananias e Safira, que agiram mal, passaram por uma pena imediata de morte. Isso significa que muitos ali, de repente, tinham temor, porque em se aproximar da igreja, sabendo que o coração não estava ali, era melhor ficar de longe do que experimentar o mesmo que Ananias e Safira experimentaram. Uma segunda possibilidade era porque muitos também não queriam, apesar de admirar, estar com o povo de Deus, por causa dos romanos e dos judeus,
queriam ficar só assistindo tudo de longe. Mas a igreja lá estava e tinha admiração do povo. E uma outra coisa acontecia. O verso 14 mostra que, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Queridos irmãos, as conversões continuavam acontecendo. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, então o povo se reunia, o povo meditava na palavra, o povo pregava a palavra, a igreja era admirada e a igreja crescia, porque a ressurreição de Jesus trouxe uma vida que a morte não poderia mais reter. A ressurreição de Jesus trouxe vida. E olhe um detalhe importante para considerar. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Olha, eram acrescentados a Cristo. Eram pessoas que se convertiam e passavam agora também a fazer parte do corpo de Cristo. E o verso 15 e 16 vai falar para nós, irmãos, sobre uma coisa muito interessante. O povo levava os doentes às ruas e colocava camas e macas nas ruas, na expectativa de que, por exemplo, foi citado aqui somente Pedro, que a sombra de Pedro pudesse ir a encontro daquela pessoa naquela maca ou naquela cama. E diz ainda o texto que multidões das cidades próximas a Jerusalém levavam doentes que eram atormentados por espíritos malignos e todos eram curados. Veja, isso te lembra o ministério de Jesus? Onde Jesus estava, as multidões queriam estar. Jesus já não estava com eles, mas Jesus não estava fisicamente com eles, mas Jesus estava com eles, o Espírito Santo os habitava. E por isso, as pessoas procuravam por eles da mesma forma que procuravam por Jesus. O corpo de Cristo estava ali, e as pessoas queriam se aproximar, queriam ter contato, e queriam receber as bênçãos dessa comunhão. Mas, queridos, eis aqui um ponto muito interessante. Os doentes eram levados. Sabe por quê? Porque as pessoas queriam alívio para suas dores. As pessoas queriam ter esperança. As pessoas queriam ter uma nova oportunidade. As pessoas queriam ter vida de novo. E aí, eu fiquei a meditar, especialmente nesse ponto, por uma razão. A igreja estava aqui refletindo vida. Quando você olha para esse cenário, o que você percebe? Você vê que havia aqui muita gente. Tinha gente com uma palavra para dar e gente carente de ouvir essa palavra. Tinha gente com uma presença de Deus em si e outras pessoas que não tinham essa presença, buscando a companhia dessas pessoas para que pudessem também ser abençoadas através dessas pessoas. Então veja, a ressurreição é a abertura de um caminho. A ressurreição de Cristo foi a abertura de um caminho. As pessoas encontraram nos apóstolos e na igreja a resposta. As pessoas que estavam ali sem saber o que fazer, pegavam os doentes, colocavam em macas e levavam para onde os homens de Deus estavam, porque eles queriam encontrar resposta.
E é nesse ponto que eu quero, de forma breve, trabalhar duas coisas com os irmãos, que eu acho que é muito importante aprendermos em relação à situação atual da igreja. Não só da nossa congregação, mas da igreja do Senhor na face da terra. Veja, não houve somente uma redução do significado da Páscoa em relação a chocolate. Parece que a igreja, ela também se reduziu quanto ao seu propósito de ser. Veja, se as pessoas nos buscassem, o que elas encontrariam? Se as pessoas amanhã resolvessem bater na porta da minha casa, se as pessoas parassem perto de mim, buscando alguma coisa, o que essas pessoas encontrariam? O que eu teria para oferecer? Ou o que eu estaria pronto para oferecer? Veja, as pessoas eram abençoadas pelo contato com a sombra de Pedro. Porque o texto diz na sequência, e todos eram curados. É certo, irmãos, que esse contato com a sombra de Pedro era por causa da graça e do agir do Espírito Santo. Pensa, teria sido uma medida extrema de Deus? Eu fiquei pensando nesse contexto, irmão, que olha só, eram 12 apóstolos. 12. Em versículos anteriores, a igreja já contava com mais de 5.000. E a igreja não parava de crescer. E nesse contexto, Deus permitia que até pela sombra de Pedro, coisas extraordinárias acontecessem. Porque, repito, porque era um sinal de que Jesus havia ressuscitado. Não era para que alguém criasse alguma situação em relação à sombra de alguém, mas é para que todos pudessem saber que Cristo ressuscitou, e porque Cristo ressuscitou, há esperança e vida. Pensei aqui, queridos irmãos, Deus usou até sombra para edificar a igreja. E eu fiz aqui uma conexão e registrei da seguinte forma: não era a sombra de Pedro, era a sombra do Onipotente através da sombra de Pedro, trazendo refrigério para aqueles que estavam cansados e angustiados. E acerca disso eu pensei, se fosse hoje, irmãos, quais seriam as doenças que levariam as pessoas a buscar cura de Jesus? Será que muitos chegariam lá com depressão, com ansiedade, com esquizofrenia? E também com hernia de disco, por que não? O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que a igreja, ela precisa estar presente
para anunciar a esperança em Cristo, no seu contexto. Sejam quais forem as doenças, as necessidades, as carências de quem precisa de um sinal de esperança. E eu confesso que eu pensei, meu Deus, a sombra de Pedro fazia diferença na vida de alguém? A minha presença faz diferença na vida de alguém? Porque eu imagino que se era para a sombra passar, é porque alguém já colocava ali, no momento onde Pedro passava, organizando e fazendo alguma coisa, conduzindo ou passando para ensinar a palavra, porque essa era a prioridade dos apóstolos, ensinar a palavra. É por isso que mais adiante eles vão levantar diáconos, inclusive, para que eles pudessem não dividir o tempo da palavra, mas continuar enfatizando no ministério para o qual eles foram chamados. Veja, certamente não tinha tempo para conversar com mais de 5.000 pessoas. Mas o sinal da sombra passando ali, eu fiquei pensando, meu Deus, será que as coisas que eu falo faz o bem para alguém? Será que a maneira como eu me comporto é um sinal de esperança para alguém? Fiquei me perguntando. Uma outra coisa, o texto fala que também haviam pessoas atormentadas por espíritos imundos. Será que nós estamos mas tão distantes das realidades espirituais que nós já não imaginamos que tipo de ação maligno está fazendo na vida de alguém perto da gente, ou quem sabe até na nossa, debaixo do nosso nariz, na nossa casa, na nossa cara. Mas a gente não tem discernimento. Porque a Bíblia diz que esse Jesus ressuscitado, por causa da ressurreição dele, por causa da vida que ele trouxe, até os atormentados por espírito imundos eram curados. Será que o espírito imundo está atormentando algum de nós? Mas a gente só está entendendo isso como uma coisa normal do dia a dia. Mas, queridos, veja, uma coisa certa. A igreja pode e deve orar pedindo cura. Mas considerando aqui o que normalmente a gente enxerga no livro de Atos, eu tive uma percepção que eu confesso que foi pela primeira vez, que eu nunca tinha pensado nisso. E não me lembro de ter, sinceramente, ouvido isso. Mas eu refleti numa coisa que eu acho que é de grande relevância para a maturidade da igreja. Veja, quando nós olhamos o livro de Atos e pensamos no Espírito Santo e no poder de Deus, o que a gente pensa normalmente? Cura divina, né? Manifestações especiais de Deus. De fato, há alguma coisa que Deus não possa fazer, irmãos? Eu já tive a alegria de ver coisas assim acontecendo. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode curar enfermidades. E a igreja deve orar por isso. Mas tem uma coisa, queridos. A igreja deve saber que os que receberam o Espírito Santo também receberam o fruto do Espírito.
que é a capacidade para continuar a promover o reino de Deus nessa vida. Vou explicar melhor. Às vezes, irmão, o que vai fazer diferença na vida de uma pessoa que se aproxima de você, precisando de um sinal de esperança, é a manifestação do fruto do Espírito Santo na sua vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Às vezes Deus vai usar a sua vida numa situação dessa. Por que eu estou falando isso? É porque às vezes a gente lê aqui o livro de Atos e fala assim, Deus não vai me usar para nada disso porque eu não tenho dom de cura. Eu não tenho essa capacidade. Mas, irmão, quem disse que Deus quer te usar assim? Se Deus te deu do Espírito Santo, para que você, cheio do fruto do Espírito, você seja uma bênção na vida das pessoas. Não espere que alguém coloque uma outra pessoa de maca para ter um contato com a sua sombra. Mas espere que todos os dias vai passar alguém por você e vai se sentir muito tocado se você agir com amor, se você agir com paciência. Quantas pessoas vão ser abençoadas através da sua vida se você, pelo Espírito Santo, agir com domínio próprio, com mansidão, sendo amável. Meus irmãos, a igreja precisa fazer diferença nesse tempo, exalando o perfume de Cristo e demonstrando a presença do Espírito por meio do fruto que dele é, que dele flui, que dele jorra em nós, para a glória de Deus. Então veja, Deus usava a sombra de Pedro. Que coisa fantástica! Deus quer usar a sua voz. Deus quer usar os seus conselhos. Deus quer usar a sua presença. Deus quer usar o seu testemunho. Deus quer usar a sua oração. Deus quer usar a sua vida. Então a primeira coisa é que a gente perdeu muito, a gente permitiu a redução do significado da Páscoa na nossa vida. Porque Jesus ressuscitou para nos dar a nova vida. E nessa nova vida, cheia do Espírito Santo, nós precisamos, irmãos, ser instrumentos na vida, uns dos outros, e daqueles que não conhecemos também. E uma segunda coisa, é que nós nos esquecemos do valor que Ele nos deu. Queridos, Ele pagou um alto preço pela sua vida. E a gente não pode esquecer isso. E a gente não pode esquecer isso. Ele pagou um alto preço. A alegria dos apóstolos, ocupados aqui, com essa multidão de gente, tendo muita coisa para fazer, tendo muita gente para ensinar. Sabe, o que era a alegria desses apóstolos, irmãos? O que eles estavam ganhando com isso? O que eles estavam esperando disso? Eles estavam cheios de alegria, porque eles sabiam que eles faziam parte da igreja, eles pertenciam ao reino de Deus, e eles tinham certeza da salvação e esperança sem fim. Era isso que movia esses homens de Deus. A conclusão, eu quero trazer primeiro duas perguntas.
Que diferença o Cristo ressurreto tem feito na minha vida? Porque se ele ressuscitou, e a história dele e o que ele tem feito está acontecendo longe de mim, isso não é bom. Porque o ideal é que o Cristo ressurreto habite em mim pelo Espírito dele. Para que a gente não seja como esses aqui que assistiam de longe e até admiravam, mas não faziam parte. Que diferença o Cristo ressurreto tem sido evidenciado na nossa vida? Que diferença se vê na nossa vida, já que Cristo ressuscitou? E que diferença nós temos feito na vida dos outros, já que Cristo ressuscitou? Então, fazendo novamente o link lá com a ideia do abra o seu chocolate e já Páscoa, eu queria dizer o seguinte: abra o coração para Cristo. Isso é Páscoa. Viva Cristo. Isso é Páscoa. Anuncie Cristo. Isso é Páscoa. Os milagres não eram um fim em si mesmo, mas sinais de que Jesus de Nazaré era de fato o Messias e Salvador. E vivo está. A igreja de Atos é a prova viva de que a ressurreição não foi o fim da história de Cristo, mas o início de uma atuação poderosa da igreja através do Espírito Santo em seu povo e através do seu povo. Queridos irmãos, Cristo é a nossa Páscoa. Que nosso coração esteja sempre aberto para isso e que nos alegremos disso, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Bendito seja Deus.